Ô, professor, eu queria falar também rapidamente sobre a questão do meio ambiente, já que a sua saída, né, do INPE foi justamente nos alertas que o senhor fazia sobre o aumento do desmatamento no Brasil. Esse é um foco, ministra Marina Silva voltando neste momento de Davos, no qual lá ela teve que falar sobre os projetos do governo, né, essa promessa de Lula do desmatamento zero, de perseguir isso. Queria saber como é que o senhor vê essa possibilidade do desmatamento zero, qual é a contribuição que o INPE pode ter ou não, como é que o senhor vê a reconstrução, inclusive, dessa pauta ambiental no Brasil? Essa é uma pergunta muito importante, Fabíola. Primeiro, eu tenho realmente esperanças que o presidente Lula consiga não só zerar o desmatamento, mas, como tem dito a própria ministra Marina Silva, trocar a questão ambiental, que ainda no primeiro mandato do governo Lula era uma questão quase que restrita ao Ministério do Meio Ambiente, passar isso para ser uma questão transversal e estruturante em todo o governo. Aliás, no belíssimo discurso que o presidente Lula fez ontem aos reitores da universidade, ele bateu sério nesse ponto. Ele não só falou que a questão ambiental agora tem que ser transversal a todo o governo, que a cobrança que ele vai fazer em diferentes ministérios, e nós não podemos mais deixar de conviver com a preocupação das mudanças climáticas, né? Isso já se mostrou, por exemplo, o ministério onde o CNPq pertence, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, foi criada, por proposta da equipe de transição, uma secretaria especial chamada Secretaria da Amazônia. Por quê? Porque não basta coibir o desmatamento. É preciso que nós desenvolvamos também tecnologias para explorar o desenvolvimento sustentável da Amazônia. E isso envolve muitos estudos, envolve recursos para apoiar novos grupos, e isso está sendo totalmente estruturado. E com a liderança da ministra Marina Silva e a colaboração efetiva dos outros ministros, eu tenho certeza que a ministra Luciana Santos, o Ministério de Ciência e Tecnologia vai dar esse apoio, eu acredito sim que nós possamos avançar bastante. Aliás, eu tenho muitos contatos no exterior e todos eles têm mandado mensagens de muita alegria e congratulações pela Marina Silva e pelo novo discurso do presidente Lula. E pelo senhor também, o Mas, senhor foi humilde aí, mas a sua escolha no CNPq foi muito celebrada entre os pesquisadores, né, entre os professores. Tem um desafio pela frente, né, professor? Aí no e CNPq. socialmente também, né, Fabíola? Porque a gente vive num país que dá muito palco para covarde, para gente que dobra a espinha, para gente que chora que nem se fosse criança quando está fazendo papel de adulto. E o senhor se comportou como adulto, que é uma coisa raríssima hoje em dia. É raríssima. Diante de algo que aviltava a sua profissão, a própria ciência, a moralidade, a democracia, o senhor se comportou como tem de se comportar. Isso foi visto como um ato de coragem, é um ato de inspiração para as pessoas, porque hoje em dia as pessoas abraçam um político e se agacham para ele montar em cima e viram paquitas do político. E eu acho que esse espírito de lidar com a coisa pública como coisa pública e não como caixa de objetos pessoais de um político é algo que inspira a sociedade toda, Fabíola. Eu vi muita gente que nem gosta do Lula nem nada e que está feliz com a nomeação do professor Ricardo Galvão. Tá aí, Muito Mas, professor. obrigado, professor, Madalena. mas, professor, uma Ô, ô, pergunta. O ô, senhor, Thales, deixa. Thales, sinceramente, ele, acha que ele é precisa possível? sair porque a assessoria pediu. Não sei se ele pode responder, ele que fale. Pode responder mais Posso sim, uma? posso sim, Pode, então posso. vai lá, Thales, pode ir. Muito obrigado. Sinceramente, o senhor acha que é possível chegar ao desmatamento zero? Tenho certeza que é possível, Thales. Nós já sabemos como fazer, inclusive, né? Veja, no governo Lula, né? Nós conseguimos, o governo, eu não estava no governo, eu estava no governo, mas não no meio ambiente. O desmatamento foi decrescido de 80%, certo? Será totalmente, claro que é difícil, mas chegar muito próximo. Nós temos os métodos, sabemos como fazer. Inclusive, a ministra Marina Silva está insistindo bastante para que o INPE volte a ter o desenvolvimento de satélites de monitoramento, etc. Talvez seja o motivo da tua pergunta, Thales, é se isso é sustentável. Como eu disse, não basta coibir o desmatamento se nós não tivermos uma política muito forte
desenvolvimento econômico da Amazônia de forma sustentável. As duas coisas vão em paralelo, né? Mas isso vai ter que ser feito. Nós não poderemos resistir, os nossos netos, à transição da Amazônia para uma savana. Nós estamos com uma espada de Damocles em cima da nossa cabeça. Então, se o governo não conseguir fazer o necessário, a sociedade toda tem que cobrar do governo isso. A situação é muito séria. Então tá aí. É possível, temos que cobrar e batalhar para isso e ajudar também, né?